negociais, visão geral de módulos, treinamentos de módulos e etc. Então, um pouco aí do histórico aí da cooperação. Ela nasceu em 2008 com o termo com a UFESA, que foi a primeira instituição que firmou o termo conosco. Inclusive, foi essa semana que fez 10 anos, né, 16 de julho. Destaco aqui também, em 2013, a criação da resolução, que define as regras de como é essa relação de cooperação entre as instituições. E, atualmente, em 2018, 10 anos de cooperação, lançamos várias ferramentas e vai sair uma nova resolução, aí, acho que em breve, né, como foi dito. Então, os sistemas SIG eles estão em todas as regiões do Brasil, em várias instituições do Brasil. Então, para que a gente possa atender de forma satisfatória, a Sinfo ela criou uma equipe de projetos de relacionamento que recebeu o desafio aí de tentar mudar essa situação. Porque antes a Sinfo ela era muito reativa, ela normalmente atuava quando era provocada. Então ocorria situações de, por exemplo, um termo de 3 anos e chegando ao final não se implantava nenhum módulo. Isso é péssimo para a instituição que desperdiçou recursos e péssimo para a cooperação também. A gente tem interesse que se realize, né, tudo que foi planejado. A gente viu também a dificuldade de obter dados, informações para que a gente pudesse tomar decisões, de atuar e que instituição está precisando do nosso apoio. Havia situações também onde a comunicação era feita 1 para 1. Então, por exemplo, o atendimento técnico era via Skype, então a instituição entrava em contato com o analista técnico e a gestão não tinha conhecimento da quantidade de atendimentos ou da complexidade daquilo, até para avaliar se precisava investir na equipe ou aumentar os analistas para atender melhor. As ferramentas que a gente tinha não são integradas, assim, a gente tinha que consultar várias ferramentas para obter essas informações. Então, como é que vocês interagem com a Sinfo, com a FRN? Nós temos o portal da cooperação, onde a gente publica notícias sobre a cooperação. Vocês podem ver a resolução, os termos firmados com a FRN, vídeos de treinamentos que estão no YouTube, isso é público. Lá também estão os fluxos de atendimento, o que é necessário para vocês marcar uma reunião, o que é preciso informar, ou uma solicitação de atendimento técnico, tem uns gráficos, passo a passo. Nós temos o Docs, que é uma ferramenta Wiki, onde tem informações gerais dos sistemas e especificações de caso de uso. Vocês podem visualizar as versões que foram lançadas com release notes, como montar um ambiente de desenvolvimento, por exemplo. Bom, em relação ao apoio negocial, nós temos a ferramenta do Oráculo, que foi lançada em 2016, então provavelmente vocês já tenham utilizado elas, onde são postadas dúvidas negociais e a UFRN tem um compromisso de respondê-las, né, em um período 24, 48 horas, se não me engano. Mas nada impede que outra instituição que saiba a resposta contribua também. Então, é uma ferramenta que vai formar uma base de conhecimento e vai servir para toda a rede. Esse ano a gente lançou o Gênesis, que é uma ferramenta onde vocês podem solicitar ou sugerir melhorias para os sistemas. Então, atualmente, vocês não podem mais cadastrar uma solicitação de aprimoramento no GAS, né, que é a ferramenta que a gente de gerenciamento. Vocês cadastram uma sugestão e aí a comunidade, a cooperação vai votar nessa sugestão e aí a gente vai priorizar o que for impactar, o que tiver benefício para a maior parte de instituições. O nosso sistema GAS também foi disponibilizado esse ano, que é o nosso gerenciador de atividades. Tem um fluxo de desenvolvimento, então tem... E uma novidade é o apoio técnico. Como eu falei, era direto com o analista técnico, né, via Skype, então a gente não tinha controle nenhum. Então a gente lançou, através de um formulário do Google, uma forma de que vocês possam solicitar um atendimento técnico. Então, vocês, através do Google, vocês informam qual o sistema que você quer o apoio técnico, qual a versão que está ocorrendo aquele problema. Se o problema ocorre em cooperação, porque se ocorre em cooperação, a gente abre uma tarefa para correção, porque vai impactar em toda a rede de cooperação. E as informações, o caminho da funcionalidade, a descrição do problema e até o stack trace pode ser informado também. Isso vai ajudar para que o analista técnico possa analisar previamente o problema. Submetido a esse formulário, ele vai popular um painel
onde cada equipe vai visualizar as solicitações de apoio técnico e aí ele vai poder realizar o atendimento. Então, ele vai, através desses botões aqui, ele vai iniciar o atendimento, ele pode pausar por algum motivo, ele precisa de mais informações, então ele pausa. Com isso, ele deve informar aqui na última coluna a observação, por que ele pausou, né? Então, ele pode finalizar, pode abrir uma tarefa, porque o atendimento pode não ser resolvido apenas com o chat ou com troca de informações, precisaria uma nova versão para corrigir aquilo, então aparece o link da tarefa associada àquele atendimento. Aqui é um exemplo, ele selecionou um atendimento e clicou no botão de descrição, então ele consegue enxergar qual é o problema. Cada sistema vai ter o seu painel. E, finalizado esse atendimento, vai ser enviado um e-mail para a instituição com um formulário de satisfação. A gente vai avaliar também se o atendimento foi feito satisfatoriamente. Então, vocês podem colocar uma nota, um comentário, houve demora no atendimento, enfim. E a gente tem trabalhado também em ferramentas para que vocês possam acompanhar o processo de implantação na instituição de vocês. Então, uma planilha do Google, a gente criou uma planilha para cada instituição, a gente vai passar depois o link para vocês, onde vai ter várias abas, e em cada aba vai conter informações relevantes ao processo de implantação na instituição. Então, a primeira aba é uma aba de projeto, que é a capa do projeto, vai ter o logo da instituição, quais sistemas ele tem termos com a FRN, se tem apoio técnico negocial, o período de termos está vigente, quem é o responsável por acompanhar aquele processo de implantação, e alguns gráficos aqui para indicar tarefas pendentes, os atendimentos técnicos que não foram finalizados ainda. Então, você tem uma visão geral aí da instituição. A segunda aba da planilha é o plano de trabalho. Então, aqui vai ser indicados os sistemas que se pretende implantar e os módulos. Então, cada módulo, a gente vai controlar também o seu status. Nessa coluna daqui, a gente indica o status. Se aquela implantação do módulo ela já iniciou-se o processo de implantação, já está em uso, já está implantado na instituição. Isso não dá a situação real da implantação da instituição. Além disso, a gente também cadastra todas as atividades, reuniões, treinamentos dos módulos, só que isso não é alimentado manualmente. Isso aqui tem uma integração com o calendário do Google, onde vocês solicitam, por exemplo, um treinamento, e aí a Aline ela faz o registro lá no calendário do Google, e através de um serviço nós populamos esse plano de trabalho, já alocando o item abaixo do módulo correspondente. Então, é feito através dessa integração. Não tem alimentação manual aqui. A próxima aba é sobre o atendimento técnico, né? Eu falei como era possível fazer a solicitação através do formulário, tinha o atendimento, e aqui vocês conseguem visualizar quais foram os atendimentos, quais são os atendimentos pendentes, os que não foram finalizados, qual o status que eles estão atualmente, e os finalizados, com o link para que vocês possam fazer a avaliação. A gente precisa dessa avaliação até para a gente avaliar o nosso serviço, se a gente está atendendo vocês satisfatoriamente. Tem um quantitativo, então, são várias informações que vão aparecer nessas planilhas, que vão servir para vocês providenciar um relatório de prestação de contas, né? Quantos atendimentos foram realizados, quantas reuniões foram realizadas. Então, através dessa planilha, vocês poderão coletar essas informações. Essa próxima visão aqui é a visão de implantação dos módulos como um todo. Então, as cores indicam ali quais módulos estão em uso na instituição, quais estão implantados, que é o verdinho, em amarelo, que já está em processo de implantação, o vermelho, que tem alguma pendência, sei lá, por algum motivo, o setor lá não consegue evoluir na implantação, então pode se cadastrar uma pendência. E o desejável, quer dizer, a instituição pretende implantar, mas não iniciou o processo ainda. Então, a gente tem uma visão. E aqui embaixo um gráfico dizendo o percentual de implantação em relação aos módulos que a instituição pretende implantar, ou 100%, se ela selecionar todos os módulos. Aqui é a continuação da visão. A próxima aba é em relação à linha do tempo. Ele mostra
a quantidade de tarefas abertas para a instituição durante os anos. Isso também vai servir de subsídio para vocês elaborarem o relatório de prestação de contas, saber quantas tarefas foram abertas, quantas estão pendentes também, ali embaixo. Essa visão nos dá sobre as tarefas pendentes. Então, as tarefas que foram abertas no GAS, a gente até definiu o status para elas. Então, quando uma tarefa é aberta no GAS, ela fica pendente de encaminhamento. Ninguém analisou ainda. Quando o analista faz a análise, ela vai para pendente de planejamento, quer dizer, ela pode ser desenvolvida, ou ela fica pendente de resposta, que o analista não teve informações suficientes para dar continuidade à tarefa. Então, é necessário que vocês atuem aí dando feedback ou fornecendo mais informações dessas tarefas. E o último status são as planejadas, que essa tarefa já está sendo desenvolvida ou já está planejada para ser lançada em uma versão. Então, você consegue ver o quantitativo de tarefas. Aqui vocês conseguem ver realmente a lista de tarefas que estão abertas no eProject, tarefas pendentes, no caso. Então, você consegue criar filtros da forma que vocês preferirem. Só que a gente já criou alguns filtros aqui que vai ajudar vocês, por exemplo, em relação àqueles status. Eu quero ver só as tarefas que estão pendentes de resposta, que precisam da minha ação para poder dar continuidade a ela. Então, ele vai enxugar essa lista mostrando só essas tarefas. E entre outros filtros que nós temos aqui. Então, foi criada uma planilha dessa para cada instituição de vocês, onde vocês poderão fazer esse acompanhamento individual. Então, assim, não é necessário vocês alimentarem ela. Vocês vão, inicialmente, ter acesso apenas de consulta para saber o que é que está acontecendo no processo de implantação. Pelo menos para a gente poder monitorar e ter dados para a gente tomar as nossas decisões de apoio para vocês. A gente criou também a ferramenta do nosso lado agora, né? Porque essa é uma visão de cada instituição, mas a gente precisaria uma visão macro, para a gente ter uma ideia da cooperação como um todo. Então, essa planilha aqui, ela é alimentada por todas as planilhas, cada planilha das instituições, não tem entrada de dados nela, é apenas forma de visualizar a informação diferente. Então, essa primeira aba aqui é a aba de termos. Ela lista todas as instituições cooperadas, informando quem é o responsável que está acompanhando, quais os apoios que aquela instituição tem com a UFRN, técnico e negocial, quais sistemas. Ele mostra o termo, a vigência do termo. Então, Camilo, que é o nosso gerente de relacionamento, já pode saber uma instituição que está com o termo vencendo em 3 meses. Então, ele já fica em vermelho, que não tem nenhuma, mas em amarelo é que já até 6 meses a instituição vai vencer. Então, ele já entra em contato com a instituição para tentar negociar um aditivo ou um novo termo, enfim. Essa visão é parecida com a que tem da instituição, só que ela mostra todas as tarefas pendentes, também por aqueles status que eu falei anteriormente. Então, a gente pode selecionar todas as tarefas pendentes ou só das instituições que estão ativas com a FRN, que tem um termo vigente ativo. Até porque para a gente priorizar, porque a gente está fazendo um atendimento mais dessas instituições. Essa outra visão também nos dá um quantitativo de tarefas pendentes, só que a gente consegue visualizar fazer um comparativo entre quantitativos das instituições. Então, eu posso selecionar e enxugar. Esse verdinho aqui indica que são tarefas pendentes do SIG-RH. Então, eu fiz um filtro aqui, que a gente consegue fazer o filtro por sistema ou por parceira, quer dizer, ele vai dar as tarefas pendentes da instituição como um todo, quantas tarefas de erro, quantas tarefas de evolução estão pendentes por instituição. E aqui a lista de tarefas, todas as tarefas de todas as instituições pendentes no GAS. Eu posso também filtrar. Isso vai ser bem importante, porque a gente selecionar esse filtro aí de pendente de resposta vai ser a nossa atuação com vocês, para que vocês deem um feedback e a gente possa continuar o atendimento das tarefas. Essa visão nos dá uma ideia de como está o atendimento técnico. Quantas solicitações de atendimentos estão pendentes, quantos estão em tarefa, que estão aguardando a tarefa ser concluída, quantos estão em atendimentos ou quantos não foram iniciados ainda. Então, para baixo a gente tem mais algumas tabelas com algumas informações, mas ela nos dá essa visão.
Aqui é a linha do tempo de todas as tarefas abertas de cooperação, de desenvolvimento. Porque a gente tem tarefas também de reuniões, videoconferências que não estão incluídas aqui. Então, são todas as tarefas de desenvolvimento e as tarefas pendentes. Então, para a gente, relatórios nossos também, para a gente ter uma ideia de se está aumentando muito, se a gente vai precisar contratar mais gente para atender essas tarefas. Essa visão ela é alimentada por o plano de trabalho de cada instituição. Então, a instituição ela indica que está implantando o SIG-RH no módulo de frequência e ele está com status em processo de implantação. Então, ele aparece, sei lá, o módulo aqui vai aparecer em amarelo. Então, visualmente, a gente consegue ver quais os módulos estão em uso e implantação, em processo de implantação com pendências desejáveis. Essa tabela aqui está disponível no portal da cooperação. É pública, vocês conseguem enxergar. Ela vai ser útil porque, por exemplo, como a gente tem o Gênesis agora, para as sugestões de melhorias, então você precisa de voto para que ela seja priorizada. Então você pode ver qual instituição está utilizando determinado módulo e talvez entrar em contato com elas e solicitar até voto para que elas vá para o topo aqui da nossa priorização. Então, pode ser útil quanto a isso também. Então, é importante que vocês mantenham essas informações, nos passem como é que está a situação do processo de implantação de cada módulo de vocês. Até para estar visível para a comunidade, para a rede como um todo. É a mesma tabela. Pronto, então assim, eu queria apresentar como foi criada a equipe de projetos de relacionamento para atender vocês. Eu queria chamar aqui Clarissa, Camilo, Fernanda, Dalton. Vem aqui. Esse trabalho que a gente tem feito, como são muitas instituições que a gente trabalha, a gente dividiu grupos de instituições entre nós, para a gente poder tentar melhorar esse atendimento. Então, eu, Fernanda e Clarissa, a gente é responsável por esse contato mais, tentar diminuir os impedimentos, se vocês tiverem alguma dificuldade em entrar em contato conosco. Temos o Camilo, que é o nosso gerente de relacionamento, que ele trata mais a parte de termos, né, renovação de termos, e o Dalton, que é responsável pela qualidade das nossas ferramentas e avaliação dos dados, que ajuda a gente para saber onde a gente vai atuar. Funcionou. Pronto, então obrigado. Era isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, acho que até qualquer um de nós aqui pode responder. Então ficamos à disposição aqui.